bem? Dando continuidade à nossa maratona pelo capítulo 3 da NODAN. Divulgação de documentos. Possibilidades, cópias e distribuição. Ou seja, eu tenho duas possibilidades, cópias e distribuição. A divulgação de um documento será realizada mediante uma das formas previstas a seguir, cópias ou distribuição. Sendo apresentado na última folha, marquem isso com seu marca-texto aí, pessoal, após a assinatura. Cunha, desenha pra gente, calma, que nos próximos slides vão ter exemplos concretos a respeito disso, tudo bem? Vamos lá então. Cópias. Bom, antes de entrar em cópias eu vou reforçar, grave isso aqui, senhores, a última folha do documento. Bom, isso se o documento só tiver uma página, vai ser naquela página ali, certo? Logo após a assinatura. 3221. Cópias. Usada nos documentos cujo destinatário está definido no cabeçalho. É aquele que tem o do ao. Então, se tiver aqui definido, né, vai ser utilizado cópias. Usada nos documentos cujo destinatário está definido no cabeçalho. Normalmente aqueles que contêm ao, certo? E distribuição. Usado nos demais documentos, como, por exemplo, circulares, ordem de serviço, instrução permanente e portaria. Senhores, mais uma vez aqui eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Instrução permanente. Não deixe fazer isso, não deixe isso confundir a tua cabeça, tá? Então vamos lá. Usada nos demais documentos, como por exemplo, circulares, ordens de serviço, instruções permanentes, portarias, onde não há destinatário definido no cabeçalho. Tudo bem? Então, senhores, cópias, destinatário definido no cabeçalho. Distribuição não tem destinatário definido no cabeçalho. Então, senhores, eu coloquei para vocês aqui um modelo de instrução permanente. Eu vou ampliar um pouquinho a tela para que a gente possa visualizar melhor. Isso. Bom, sei que as letras estão embaçadas, mas sugiro que vocês abram lá na instrução permanente na NODAN de vocês. E a gente vai começar aqui a revisar e tratar dos assuntos pertinentes à divulgação dos documentos. O que a gente vai falar hoje, nesse vídeo, é sobre essa parte aqui, certo? Mas não custa nada a gente lembrar, né? Timbre. Local e data. Grupo indicador. No grupo indicador eu tenho o elemento organizacional e eu tenho o código de temporalidade sugerido, o código de arquivamento sugerido, certo? Eu tenho a espécie do documento, a ensino marins, que é uma instrução permanente expedida pela diretoria de ensino, número 2018. Lembrando, Rio de Janeiro, número 2, ou seja, não existe zero antes de números significativos neste caso, tudo bem? Cidade, unidade da federação, 2 de março de 2017. E se fosse o primeiro dia do mês? Estaria aqui, ó, 1º de março. Tudo bem? Assunto não muda nada, aquela síntese do conteúdo que a gente vai abordar. E eu tenho o propósito, que é obrigatório, disposições gerais e a vigência, que também é obrigatória. A gente tem que definir uma data, né? Um fato
para que esse documento entre em vigência. E se houvesse cancelamento de um outro anterior, estaria aqui também. Então, vigência, este ensino marista entra em vigor na presente data. Qual seria essa presente data? Eu venho para cá. Seria a data de 2 de março. É a mesma data que a autoridade assinou o documento. E aqui nesse caso, senhores, é a assinatura do próprio diretor de ensino. Não foi por delegação de competência, não foi interinamente e não foi no impedimento, certo? Nossas 3 modalidades de assinatura: interinamente, no impedimento e por delegação de competência. Bom, uma outra divisão que a gente tem que ter em mente, senhores, é daqui para cima eu tenho o cabeçalho, daqui para baixo eu tenho o texto. O texto vai até aqui. Isso. Já nessa parte aqui, senhores, eu tenho a assinatura. E aqui eu tenho distribuição. E logo abaixo eu tenho o NUP do documento. Então, senhores, só para nós relembrarmos quais são as partes básicas de um documento administrativo: cabeçalho, texto, assinatura, cópia e distribuição. Tudo bem? Então, dada a revisão, chamarei a atenção agora para o ponto da nossa aula, que reside na divulgação dos documentos. Ela pode ser feita por cópia ou por distribuição. Cópia, quando constar o DOAL, certo? Lá no cabeçalho vai estar definido os destinatários. E a distribuição é quando não tem definido esses destinatários, e ele ainda especifica alguns documentos. Vamos ver no slide anterior. Deixa eu diminuir aqui, senão não volta. Isso. Usada nos demais documentos, como por exemplo circulares, ordem de serviço, instruções permanentes e portaria, onde não há destinatário definido no cabeçalho. Então, como a gente aqui está tratando de instrução permanente, não tem definido no cabeçalho, então eu tenho o uso de distribuição. Bom, eu queria chamar a atenção para vocês no seguinte, senhores. Distribuição. Primeiro eu vou colocar as listas, depois as OMs, depois os elementos organizacionais e a via que ficará no SECOM, certo? Mas uma outra dica importante que a gente vai ver dentro do contexto, mas eu já queria que você fosse fixando isso na tua cabeça, para a gente falar mais de uma vez. Sempre que houver distribuição, todas as vias são originais, ok? Grave isso. Vamos ao próximo slide. Bom, modelo de circular. Circular é um DAD, correspondência. Mesmo cenário, senhores. Timbre, espécie, número, local e data. É chato isso, né? Mas bom, que vocês vão decorar. Grupo indicador, elemento organizacional, código de arquivamento, né? Assunto, referências, anexos, e aqui a gente fecha o nosso cabeçalho. Repare só que na circular, apesar de ser um documento de correspondência, a gente não tem definido aqui no cabeçalho a parte de origem e destinatário, tudo bem? Bom, logo abaixo a gente vem uma parte bem importante, que é a parte do texto. Mais abaixo vem a assinatura. E mais abaixo a gente tem a distribuição.
que é um meio de comunicação. Bom, enfim, vamos lembrar aqui outras coisas. No que tange a circular cunha, mas circular lá não está no nosso edital. Bom, não lembro se está ou se não está, mas eu acho bom a gente dar uma lida nela, para que de repente algum conceito do capítulo 3, do capítulo 2 caia na prova e a gente consiga, mesmo sendo circular, a gente consiga matar. Propósito obrigatório, vigência obrigatório, cancelamento só se houver cancelamento de uma ordem anterior, de um documento anterior, certo? Então, a circular 20 de 2018 está cancelando a circular 15 de 2017 desse mesmo comando, do 1º Distrito Naval. E ela vai entrar em vigor no dia 22 de fevereiro. Ela foi assinada no dia 20, porém ela só vai entrar em vigor no dia 22 de fevereiro. Se atentem para isso, tudo bem, senhores? E voltando ao assunto da nossa aula, que é a parte de distribuição ou copies, certo? E nesse caso aqui, o método de divulgação, a forma de divulgação é distribuição. Percebam, lista, elementos organizacionais e SECOM. Vou botar aqui de novo, já falei, mas vou botar originais. Ah, não esquece do NUP não, senhores. Isso. Perfeito. Ah, agora eu botei aqui o modelo de comunicação padronizada. É um DA de correspondência. De novo, mesmo cenário, senhores. Não, só isso aqui. Desculpa, deixa eu apagar isso aqui que eu fiz besteira. Isso. Timbre. Lembre-se que agora, além do nome da OM, vem o nome do elemento organizacional. E aqui eu tenho o elemento organizacional, que vai ser esse mesmo cara daqui. Eu tenho o código de classificação sugerido para arquivamento, numeração, local e data. E agora eu tenho aqui, senhores, olha, eu tenho origem e o destinatário definido no cabeçalho do documento. O cabeçalho desse documento vai até aqui. Cabeçalho. Isso, o texto vai até aqui. Assinatura. E cópia. Por que cópia, senhores? Destinatário está definido no cabeçalho. Horrível essa letra, né? Me perdoe. Certo? Então, senhores, prestem atenção. Ah, não esqueça não, a espécie do documento está aqui, ó, comunicação padronizada. Comunicação padronizada é um documento de correspondência que serve para um elemento organizacional se comunicar com outro elemento organizacional de OMs diferentes. Certo? Isso. Vamos lá então. Você tem mais alguma coisa aqui de interessante para a gente falar, para a gente explorar? Não, acredito que não. Tá tudo muito bem explorado já. Opa, modelo de ofício. Vamos explorar o ofício também. Você já viu, até aqui é o cabeçalho, até aqui é o texto, assinatura. E o assunto da nossa aula, o que importa são as cópias. Por que tem cópias, Cunha? Porque o destinatário está definido no cabeçalho do documento.
tudo bem? Esse ofício 100 ele já apareceu algumas vezes e ele vai continuar aparecendo nas nossas aulas, certo? Levem ele para a prova que será um grande aliado da gente. Quantidade de exemplares. Quando a quantidade de exemplares, ou melhor, quando a quantidade de cópias a encaminhar às OM relacionada na indicação cópias e distribuição for igual a 1, não será escriturada a quantidade, ou seja, se eu for mandar mais de 1, eu devo escriturar essa quantidade. Mas o que ele me fala? Quando a quantidade de cópias a encaminhar às OMs relacionadas na indicação cópias ou distribuição for igual a 1, não será escriturada a quantidade. 323.1 Escrituração. Quando houver real necessidade de encaminhar mais de uma cópia, essa quantidade será escriturada conforme o exemplo a seguir. Se eu for mandar um só, senhores, não preciso escriturar. Se eu for mandar mais de uma, é necessário eu escriturar. Então, nas cópias, DABM vai receber uma cópia, DFM vai receber uma cópia sem anexo, e o arquivo, aquele que vai ficar na SECOM, vai receber 2 cópias. Aí sim, uma completa e a cópia 2 sem anexo. Tudo bem? Então, senhores, atentem aqui que aqui ele está indicando que vai receber 2 cópias. Tranquilo? Tranquilo, né? Destinação específica. Destinação específica, já pedirei para vocês atentarem aqui para o boletim de Marinha. As cópias de documentos enviadas a DADM, DPMM e DPCVM, eu queria que vocês botassem aqui já, 1, 2 e 3. Bom, boletim de Marinha, 1, ADM, 2, pessoal militar e 3, pessoal civil. Bom, senhor, eu não sei porque que pode servir isso aqui, mas de repente na hora da prova facilita a nossa vida em algum momento. Então vamos lá. As cópias de documentos enviadas a DADM, DPMM e DPCVM para publicação em boletim da Marinha do Brasil, BOL-MB, deverão explicitamente indicar essa finalidade. Então tá aqui, senhores, olha. Nesse caso aqui, a DADM vai receber uma cópia com um anexo e essa cópia tem a destinação específica que é publicar no boletim da Marinha. E qual boletim? Tomo 1, certo? Então deverão explicitamente indicar essa finalidade, sem o que não serão publicados. Por quê? Se ele não indicar essa finalidade aqui, senhores, que é para publicação no boletim, o que vai acontecer? Vai tramitar normalmente pela OM e ninguém vai lançar nada em boletim. Tudo bem? Conforme o exemplo anterior, caso esses documentos sejam além da destinação específica do interesse dessas OMs, relacionar obrigatoriamente no mínimo 2 exemplares, conforme o exemplo a seguir. Bom, agora nesse caso aqui, a DADM vai receber 2 exemplares, tá? 2 exemplares com anexo. Um vai tramitar pela OM e o outro será publicado no boletim da Marinha, que é a destinação específica. Bom, o que eu posso interpretar daqui? Que a DADM, além dela publicar, ela tem interesse no assunto, certo? Não há mais o envio de documentos a DPHDM para controle de documentação e arquivamento. Então, isso aqui é uma coisa bem importante. Já tinha na revisão anterior e consta dessa também. Não há mais o envio de documentos a DPHDM para
controle de documentação e arquivamento ArcMB. Então, senhores, normalmente o que as pessoas faziam? Botava aqui, ó, por último aqui, DPHDM ArcMB, que era para o exemplar constar no arquivo da Marinha. Então, não existe mais essa possibilidade, não há mais o envio de documento DPHDM para controle de documentação e arquivamento ArcMB. Regras de digitação. Abaixo da palavra cópias serão relacionadas todas as cópias que forem extraídas do documento, usando sempre siglas constantes de publicação oficial, incluindo ao final a palavra arquivo, referente à via original destinada ao SECOM da OM. Então, eu tenho cópias, dois pontos, OM, e arquivo. O arquivo é via original, que ficará no SECOM da OM expedidora. Então, serão relacionadas todas as cópias extraídas do documento, usando sempre as siglas constantes de publicação oficial. Senhores, siglas. Vamos fazer uma diferenciação aqui, olha. Sigla. DFM. Indicativo naval. Finais. Qual que eu devo usar, senhores? Sigla. Jamais coloco indicativo naval na indicação de cópias. Atentem para isso, por favor. As OMs citadas, exceto aquela que expediu o documento, pois estará obrigatoriamente no final da lista, está aqui ela, aparecerão em ordem alfabética das siglas. Então grave isso, ordem alfabética das siglas, porque o examinador vai falar que vai aparecer em ordem de antiguidade, e isso caiu por terra. É ordem alfabética de siglas. DA, BM, DFM, EMA, SGM e arquivo. O arquivo significa que ficará no SECOM, OM expedidora, e ela vai arquivar duas cópias, sendo uma sem anexo e a outra completa. Então o arquivo sempre será o último, senhores. E essa disposição aqui é por ordem alfabética de siglas. Bom, só explorando, a DA BM não vai receber nenhum anexo, a DFM vai receber apenas o anexo Bravo, o EMA vai receber os anexos Alfa e o anexo Juliette, lembrando que aqui é I. O SGM vai receber só o documento sem anexos. Senhores, então eu consigo entender aqui que eu tenho pelo menos os anexos de Alfa a Juliette, certo? Porém, o EMA não vai receber todos, vai receber só o Alfa e o Juliette. Quando for verificado o elevado número de OM na indicação de cópias, os endereçados poderão ser dispostos conforme o exemplo a seguir. Exemplo 1. Comando do 1º Distrito Naval, 6º, 8º. Sim, senhores, aí, bom, ele botou por ordem alfabética, né, o COM. E depois ele obedeceu, eu não sei se por regra lógica, uma ordem crescente, 1º, 6º e 8º. E ele continua a ordem alfabética dele, ó. DABM, DCTIM, DFM, DGMB, EMA, SGM e o arquivo vai receber 2 cópias. Nesse caso aqui, senhores, no exemplo 1,
este DA não possui anexo. Tudo bem? Por quê? Cadê? Ele não citou nenhum aqui, ó. Comando primeiro DN com anexo alfa, Bravo, Charlie ou com anexos todos. Ele não citou. Então, vamos ao exemplo 2. Cópias. DABM com anexo Bravo, ok. DGMM com anexo alfa, ok. O EMA vai receber sem nenhum anexo e o arquivo vai receber os documentos todos, certo? Então vamos lá, senhores. Bom, eu não queria constatar, né, mas aqui me parece que tem um erro na nossa Nodan também. Isso aqui, se vocês podem ver, nessa parte aqui foi printada da Nodan e colada. Aqui deveria ter, né, arquivo com anexos ou sem anexos, ou ainda citar quais anexos poderia ficar arquivado na SECOM. Então tem um erro aqui na nossa Nodan, tá bom? Mas não vamos brigar com a norma, pelo amor de Deus. Foi um erro que eu acabei percebendo agora também, por isso que eu dei pausei um pouco aqui a minha cabeça, mas é isso, tem um erro aí. Então, senhores, quando for verificado o elevado número, você repara, está numa mesma linha, podendo ser mais de uma linha. DOM da indicação de cópias endereçados poderão ser dispostos conforme os exemplos a seguir. Ele deu dois tipos de exemplo, um com anexo, outro sem anexo. Certo? Agora, arquivo, ele não colocar a indicação de anexos, para mim, pegou. Prosseguindo. Observações. Quando todos os anexos acompanharem a cópia, será usada a expressão com anexos. Em algum momento eu acho que eu já falei isso para vocês. Quando nenhum dos anexos acompanhar a cópia, será usada a expressão sem anexos. Também em algum dado momento eu já falei isso para vocês. Quando a cópia contiver alguns dos anexos, será usada a expressão com os anexos, citar quais. Igual aqui ele faz, olha. É justamente o exemplo aqui do EMA. O EMA vai receber o anexo alfa e o Juliette. Então, é justamente esse o comando aqui, ó. Quando a cópia contiver alguns dos anexos, será usada a expressão com anexos e vai citar quais. No caso lá do EMA, ela vai receber o anexo alfa e o Juliette. Ou, se ficar mais simples, sem anexos, se você vai citar quais. Ou seja, eu tenho um anexo alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco e Foxtrot, por exemplo. Eu não quero que uma determinada OM não receba o anexo Bravo e nem o Eco. O que eu faço? Eu vou botar aqui que o EMA sem anexos Bravo e Eco. Tudo bem? Então, se ficar mais fácil de manusear, é dessa forma que a gente deve fazer. Então, eu posso citar quais eu quero mandar especificamente, ou eu posso citar quais eu não quero enviar especificamente. Tudo bem? Quando se tratar de expediente via, muita atenção. As cópias destinadas às autoridades intermediárias constarão da relação de cópias. Isso aqui é uma regra também muito boa. Você acha que ele vai perguntar assim na prova? Não, não acho que ele vai perguntar assim na prova. Eu acho que ele vai botar um cabeçalho de algum documento e esse cabeçalho vai ter essa indicação de via e a gente vai ter que achar esses vias lá nas cópias, certo? Acompanharão o documento original e serão desanexadas ao tramitarem pelas OMs via. De novo, quando se tratar de expediente via, as cópias destinadas às autoridades intermediárias constarão da relação de cópias. Assim, senhores, olha, do ao via. OM1,
OM2 e OM3. Então, quando o documento chega lá na OM1, vai estar aqui, ó, 2 e o 3 aqui, certo? Na realidade vai estar 1, o 2 e o 3 aqui no copies. É isso que ele está dizendo aqui, tá, senhores? Os mesmos caras que estiverem aqui vão constar aqui também, podendo até constar outros, se for o caso, tá? No caso do DA digital, essa situação está prevista no capítulo 4. Quando chegar no capítulo 4, a gente vai esmiuçar isso também. É bem tranquilo. Vocês vão ver que o documento vai ser expedido por meio eletrônico e serão inseridos, né, como a gente faz no e-mail comum, o destinatário, no lugar lá do destinatário, para quem que a gente quer mandar o e-mail, né? E a gente vai colocar as cópias dos intermediários ali já no documento, mas eles só vão tramitar o documento quando tiver na vez deles, certo? Tudo bem, mas isso é assunto do capítulo 4, só dei uma adiantada. Bravo. Embora a cópia permita desencadear medidas administrativas, ela não é documento hábil para provocar qualquer ação e por isso não será distribuída com esse fim. Ou seja, está errado a gente botar um determinado elemento na cópia esperando que ele tome alguma atitude, que ele tenha alguma ação. Isso não é correto de se fazer. Então vamos à leitura novamente. Embora a cópia permita desencadear medidas administrativas, ou melhor, desencadear medidas administrativas, ela não é o documento hábil para provocar qualquer ação e por isso não será distribuída com esse fim. Ok? Bem tranquilo, né? Charlie. As cópias serão distribuídas apenas OMs com efetivo interesse no assunto, sendo vedado o encaminhamento supérfluo. Nossa, eu já tem algum tempo que eu não vejo, né? Mas volta e meia eu vi a DPMM dando teco nas OMs, por quê? Tudo que era relacionado a pessoal, uma assunção de função e tal, o elemento organizacional que confeccionava o documento ele tinha mania de colocar DPMM, ou seja, isso é um encaminhamento supérfluo. A DPMM não precisa saber de todas essas informações, tudo bem? Tem os sistemas hábeis, tem tudo para que a gente possa facilitar e não burocratizar mais os documentos. Tá? Então, as cópias serão distribuídas apenas às OMs com efetivo interesse no assunto, sendo vedado o encaminhamento supérfluo. Quando a referência relacionar documento que a OM destinatária do original ou das cópias não possua, proceder como abaixo. Senhores, solicito que vocês percam um pouquinho de tempo e entendam o disposto abaixo, o procedimento abaixo. Qual é a situação? Eu tenho uma referência, tá? Quando a referência relacionar documento que é o destinatária do original ou das cópias não possua, proceder como abaixo. Então, eu precisei utilizar determinada referência e eu coloquei lá no campo cópias uma OM, e essa OM ela não possui essa referência. Olha como eu vou proceder nesse caso. Não o declarar no anexo. 2. Listar excepcionalmente as autoridades aos, isto é, as OMs de destino são os destinatários, né, senhores do documento, na indicação cópias, a fim de registrar a remessa desse documento. Bem tranquilo, ou seja, eu estou mandando um documento lá para o EMA, por exemplo, e o EMA não tem determinada referência que eu precisei fazer uso no meu texto, e eu mencionei no cabeçalho. Primeiro passo, eu não vou declarar no anexo. Segundo, listar excepcionalmente, ou seja, o EMA vai ser destinatário e ainda vai constar da cópia, a fim de registrar a remessa desse documento. Por quê? Eu vou registrar cópia do documento com cópia da referência tal. Repare, nos próximos slides vai ter um exemplo mais claro disso. 3. Enviá-los à OM que necessitarem, registrando-os na indicação cópias conforme exemplo a seguir.
Então, senhores, o exemplo está aqui. Quem é o destinatário? É o DFM. Destinatário. Bom, pedi desculpa a vocês aí, mas eu printei da tela do computador, né? E acabou tendo algumas falhazinhas aqui em relação ao espaçamento. Bom, enfim, desconsiderem isso e vamos ao que interessa. O diretor de finanças é o destinatário do meu documento. Então, eu tenho lá nas cópias relacionadas a DADM, ela vai receber um documento sem os anexos. A DENSME eu coloquei ela na cópia, porém ela não possuía referência Bravo, tá? Então ela vai receber a cópia da referência Bravo. DFM, ela é destinatário, porém ela vai estar aqui também nas cópias, porque ela não possuía o ofício número 391 de 2017. Então eu preciso encaminhar esse ofício e eu coloco lá com cópia do ofício número 391 de 2017. De quem? O origem, o SGM, e o destinatário DADM, certo? A DPHDM também não tinha esse ofício 391, ele precisou ser mencionado na cópia que a gente enviaria esse ofício para eles, 391, porque em dado momento ele foi mencionado no texto do documento que a gente está confeccionando e essas duas OMs não possuíam o ofício 391 de 2017, que foi um ofício que saiu da SGM para DADM, certo? Difícil, né, senhores? Mas calma, voltem o vídeo um pouquinho, reflitam, pensem. Se tiver dúvida, entre em contato. Acho que todo mundo tem um contato, mas vou anotar aqui de novo. E até pedir aos senhores que quando vocês tiverem dúvida, tire foto da tela ou da norma e mande para mim também. Tá? Algumas dúvidas estão chegando, às vezes são perguntas um pouco soltas e eu preciso me localizar na norma. Se vocês mandarem assim o extrato da norma, eu acho que vai facilitar a nossa vida. Para o envio de exemplares da referência conforme o modelo contido neste exemplo, poderá ser adotada uma das formas apresentadas a seguir. Com cópia da referência Bravo, então esse é um tipo de modelo, ou com cópia do ofício 391, esse aqui é o segundo modelo, certo? Então poderá ser adotada uma das seguintes formas: com cópia da referência Bravo, tanto faz, e com cópia do ofício 391 de 2017. Ele não quis citar qual era a referência, ele disse qual era o documento em sua totalidade, certo? Ele não só indicou a letra que era da referência. Ainda no exemplo, a DFM aparece na indicação AL, que nem eu expliquei para vocês aqui, ela é o destinatário, bem como recebe cópia do ofício, de acordo com a sua linha 2. Tudo bem? É bem tranquilo, senhores. Nada demais, é só pensar um pouquinho, raciocinar e seguir em frente, tá? Calma, reveja o vídeo. Eu sei que de repente é a primeira vez, mas é importante ver e rever esses pontos. Não é permitida a remessa de cópias de documentos aos escalões superiores sobre assuntos ainda em fase de estudo, salvo se houver prévia autorização ou determinação. Então, senhores, atentem. Não é permitida a remessa de cópias de documentos aos escalões superiores sobre assuntos ainda em fase de estudo, salvo se houver prévia autorização ou determinação superior. Mais uma vez, para a gente ser bem chato. Não é permitida a remessa de cópias de documentos aos escalões superiores sobre assuntos ainda em fase de estudo, salvo se houver prévia autorização ou determinação superior. Então, mais uma etapa encerrada.
Só falta agora mais um pedacinho para a gente falar um pouquinho mais de distribuição e encerraremos o capítulo 3. Tudo bem? Fiquem na paz, um grande abraço.